assim, não. Olha, Binacional do Peru, LDU, River Plate e São Paulo. Antes de pedir a opinião para vocês, a gente vai mostrar como é que o São Paulo vai jogar numa altitude do Peru, como é que está sendo o planejamento para o São Paulo jogar numa altitude de 3.850 metros lá no Peru, lá na casa do Binacional. A gente tem a arte aí para colocar, o São Paulo já fez a sua história. Olha só, a altitude do estádio Bricenho é de 3.825 metros. Então o São Paulo já decidiu que vai num voo fretado, ele vai sair de São Paulo e vai para Santa Cruz de la Sierra, onde a altitude é de 2.512 metros. O tempo estimado de voo seria aí 3 horas, mais ou menos. Depois, a segunda parada, ele vai dorme em Santa Cruz de la Sierra, e a segunda parada é Santa Cruz de la Sierra e Juliaca, que é a cidade do Binacional. Aí vai subir mais um pouquinho, olha, 1.136 metros, chegando ali à altitude de 3.825 metros. Esse voo deve durar 1h30, 2 horas. Então esse é o planejamento do São Paulo para a sua estreia na quinta-feira da semana que vem. É uma situação, aí tem um desgaste. E aí vai pegar uma altitude de 3.850 metros, gente. E contra a LDU também, 2.850 metros. Mas aí são 3.850. Não, é pior. É outro patamar de altitude. É que a LDU é outro patamar de adversário. Pertinho do céu, hein? Se você levantar a mão ali dá ruim, né? Mas a questão é, você tem um adversário que tecnicamente pode não ser um grande adversário, comparado à LDU que a gente já vai falar, tem altitude. No da LDU, além de ser um grande adversário, tem altitude. Então você tem um somatório de problemas para resolver. Aí, se não bastasse, o outro adversário que é do grupo, só o River Plate. Por isso que eu disse, a vida do São Paulo não é fácil nesse grupo D. E ele está começando a encaixar, ainda não encaixou. Ele já era para chegar nessa fase de grupos pronto. Qual o São Paulo que vai para campo? Fulano e tal? Pronto. Ainda não está. São Paulo está se ajustando. O Pato está começando a entrar no ritmo. O Daniel Alves está jogando melhor. O Antony machucou. Então, assim, ainda não é aquele São Paulo que o torcedor bata no peito e diga, não. O gigante voltou, o campeão voltou. Ainda não pode bater no peito. Parada dura, hein, Silvio? Eu disse aqui, né? Os grupos A e D, para mim, são os mais fortes aí dessa Libertadores. E o São Paulo, apesar de ter esse desconhecido binacional, o problema é esse, né? 3.850. Então, eu já tive algumas experiências com altitude. Eu não senti absolutamente nada em Bogotá, cidade do México, mas em La Paz. Na chegada, que o aeroporto fica em El Alto, que é uma cidade vizinha a 4.100, é a mesma coisa da sua cabeça estar o tempo todo sendo pressionada por uma morsa, assim, de cima para baixo. É uma sensação, imagina, só para os atletas de futebol. E aí vai jogar em Juliaca, também numa altitude perto dos 4.000. Esse é o principal adversário do São Paulo e não o Binacional. Não acredito que o Binacional, por exemplo, aqui no Brasil, jogando no estádio do Morumbi, faça frente ao time do São Paulo. Mas lá, com essa aliada que é a altitude, complica. E logo de cara, logo na estreia, assim como o Flamengo estreou no ano passado na altitude de Oruro. O River joga na quarta-feira, o jogo é às 9h30 da noite contra LDU lá em Quito. Jogo que você vai curtir só aqui no Fox Sports. Você começa com Tigre e Palmeiras e depois tem LDU e River. E o River tá voando, hein? Você lembrou de Oruro, eu estive em Oruro e, olha, para dormir é complicado. Você tem sono e não consegue. Você não consegue ter um sono profundo, porque você está dormindo, quando vê, acorda com aquela sensação de falta de ar. Sim. E daí você consegue dormir de novo. E na sequência acorda. O sono vem. Então não tem um sono tranquilo, né? Um sono profundo. E durante o dia, é o que você falou, aquela pressão na cabeça, para subir escada, era 3.700 metros lá em Oruro. Agora na cidade do Binacional, 3.800, 100 a mais ainda. E depois dos 3.000, desculpa lá, depois dos 3.000 metros, qualquer 100 metros acima faz diferença. Opa! E os jogadores, o São Paulo, com certeza, né, na sua logística e preparação, vai ter lá o tubo de oxigênio, né, dentro do vestiário. Nesse jogo contra o São José, Flamengo e São José, os jogadores no vestiário, no intervalo do jogo, alguns utilizaram. Sim. Então, a altitude ela é mais um adversário, além do Binacional dentro de campo. E potencializa ainda mais porque é uma estreia.
Então o São Paulo, que é um clube tradicional em Libertadores da América, mas que nos últimos anos, inclusive no ano passado, deveu e muito, é uma pressão a mais. Jogar na altitude, na estreia, num grupo complicado e num histórico que não é recente, né? Num histórico recente que não é vencedor. É difícil. É difícil para o São Paulo classificar nesse grupo, mas é postulante, está em fase ainda de reconstrução, desde o ano passado, quando assumiu o Fernando Diniz, já vejo evolução nessa equipe. Daniel Alves, né, sendo o cara do time, é importante ter essa experiência, essa bagagem desse atleta, principalmente em momentos importantes como o São Paulo vai ter a partir da semana que vem. A gente tem os jogos do São Paulo para mostrar aí a sequência do São Paulo nessa fase de grupos da Libertadores da América, tá aí, ó. Joga contra o Binacional, depois o São Paulo joga em casa contra a LDU, joga em casa contra o River Plate. Esses dois jogos são fundamentais para a equipe do São Paulo. Aí sai para jogar contra a LDU, sai para jogar contra o River Plate e vai fechar em casa contra o Binacional. Olha, se o São Paulo vencer as suas 3 partidas em casa e de repente beliscar aí mais 2 pontos fora, tem uma boa possibilidade de se classificar como o segundo colocado. Lógico que isso não é matemática, é o que a gente vê ao longo da Libertadores da América. Agora vamos passar para um grupo que ficou bicho grande. É um grupo esperado, né? E ficou um grupo muito interessante.